Pessoal, tudo bem? Espero que sim, espero que estejam bem em suas casas aí, junto de suas famílias, e todos nós aguardando passar essa fase difícil de pandemia. Não é bom para ninguém, mas a gente espera que isso possa passar o quanto antes. Voltando ao assunto de nossas aulas, essa semana a gente está abordando, ainda dentro do assunto, o Grande Egito, o Egito Antigo, né? Aquele período que a gente estuda que ocorreu entre 3 e 2 mil anos antes de Cristo, a civilização egípcia nesse momento. O que a gente quer destacar dessa vez? A importância das mulheres naquela civilização, naquela sociedade, naquela época. A gente estuda aí outras situações, como por exemplo a situação dos povos mesopotâmicos, né? Praticamente no mesmo período, 3, 4 mil anos, 2 mil anos antes de Cristo, né? A gente quer considerar aqui, principalmente no Egito, uma situação um pouco diferente. A consideração que as mulheres tinham, que eles tinham, que a sociedade tinha com as mulheres nessa fase, aqui no Egito, né? Então, elas não eram tão submissas, tão isoladas, tão reclusas como em outras civilizações, né? Tanto é que a gente teve importantes nomes femininos ao longo da história egípcia antiga. Vocês sabem que nós já estudamos isso, que dentro do Egito Antigo predominava o politeísmo, ou seja, adoração a vários deuses, né? E uma coisa que se destaca muito aqui é que as principais divindades do panteão egípcio eram do sexo feminino. O que significa isso? É que aqueles seres divinizados pelos egípcios que eles adoravam eram do sexo feminino. Daí já uma visão do lado feminino lá no Egito. Divindades femininas que eram mais cultuadas naquele momento. Por exemplo, Ísis, né, que é irmã e esposa de Osíris, deusa da magia e dos mistérios. Depois temos Amate, que é a deusa da ordem, do equilíbrio, da verdade e da justiça. Nefertiti, que foi, vocês vão ver lá na frente, uma grande rainha, esposa de um faraó que teve grande influência também, que falava muito pela sua beleza. E temos Cleópatra, que eu acho que talvez seja uma das mais conhecidas faraós, rainhas do Egito, faladas aí pelas histórias, em filmes. O que a gente quer frisar com vocês e que vocês assimilem é que nessa sociedade egípcia, nesse momento, a mulher ela tinha uma certa consideração. No início do nosso texto a gente está dizendo assim: mesmo numa sociedade patriarcal e hierárquica, ou seja, patriarcal do pátrio poder, onde o homem ainda predominava, né? Hierárquica, de uma certa hierarquia, que o homem era comandante de tudo, acima de todos, mas a mulher tinha uma certa consideração dentro dessa sociedade. No nosso texto está dizendo que as mulheres foram altamente respeitadas ao longo da história do Egito, né? E os símbolos femininos apareceram cedo, né? Então, para vocês se situarem nesse termo. Uma outra questão, a gente cita também sobre a participação feminina na administração de bens familiares, ou seja, ela poderia participar de administração, coisas que em outras sociedades as mulheres não tinham esse direito, coisa que era só de homens, né? Compra e venda de propriedade, supervisão de gado, atividades comerciais, contrato de divórcio, heranças e disputas judiciais, né? Os historiadores nos falam também de uma primeira mulher médica conhecida como Peseret, conhecida na história do Egito. Se fala que ela é a primeira mulher médica, né? Outra questão, nesse período nós tivemos aí uma fase de faraós, né? Dos grandes comandantes, dos reis do Egito, que eram os poderosos naquele momento. Mas as suas mulheres, as suas grandes parceiras de vida, né, também tiveram grande influência, como eu acabei de falar, Nefertiti, uma das mais conhecidas. Aí a gente tem uma citação de Hatshepsut, que foi filha e esposa de Més I, que foi uma das mais famosas
faraós dentro do Egito, né? E juntamente o seu nome, Hatshepsut, com a de Cleópatra, é uma das mais conhecidas no Egito. Tá? Vocês façam uma boa leitura dos textos, vocês vão compreender toda essa importância que a mulher tinha na sociedade egípcia naquele momento, coisa que não ocorria em outras sociedades. Lembrando, quando a gente estuda a civilização dos povos mesopotâmicos, né? Quando a gente estuda os povos mesoaméricas, ou seja, aqueles povos que viveram ali antes da chegada dos espanhóis na América, bem antes, né? Povos olmecas, povos astecas, né? Esses povos antigos, a mulher era sempre renegada a segundo plano, tinham poucos direitos, né? O seu direito era mais matriarcal, de ter os filhos, criá-los em casas, mas não tinham muita oportunidade de se manifestar, coisa que ocorre aqui já no Egito Antigo. Elas eram consideradas principalmente o fator de ela ser mãe. Havia muita consideração com elas, né? Porque a gente quer dizer, um texto aí está dizendo em relação às rainhas poderosas, porque não se dizia que não se poderia ter mulher no trono. O principal fator a se chegar ao trono do Egito, a pessoa deveria pertencer quem possui o sangue real. Muitos falavam o sangue azul, né? Esse era o único critério de acesso ao poder do soberano. Então, tanto a mulher que se fosse faraó, mas principalmente o homem também, eles deveriam pertencer àquela dinastia, àquela família que fosse real, né? Era o único critério que existia para isso naquele momento. Vocês vão ver, vocês vão analisar coisas em relação a Cleópatra, que foi a mais famosa, a mais conhecida, que ela chega ao trono com apenas 17 anos de idade, né? Ela se casou com o próprio irmão, cometendo aí o chamado incesto, né? Mas que naquele momento, naquela época antiga, isso era possível, isso ainda era permitido. Tudo isso casando com o próprio irmão para poder chegar ao poder, para ter o comando das suas terras, do seu território naquele momento, né? Pessoal, é isso. Civilização egípcia ocorreu então aí períodos antes de Cristo, 2, 3 mil anos antes de Cristo. A gente cita nesse texto, nessa aula, a importância das mulheres, a importância que se davam às mães. Elas poderiam ter reivindicações e chegaram a grandes cargos, a grandes poderes aí naquele período. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, eu espero que leiam os textos, procurem assimilar da melhor maneira possível, e na semana que vem a gente volta com outros assuntos aí para vocês, ainda dentro do grande tema Egito Antigo. Um grande abraço para vocês, espero que fiquem bem e até uma próxima oportunidade. Tudo de bom, pessoal. Até lá.